E se eu te dissesse que a vida que você está vivendo hoje não é definitiva, mas sim o resultado das decisões que você vem repetindo até aqui? Agora me responde com sinceridade. Você está vivendo por escolha ou apenas sobrevivendo no automático? Porque a verdade é dura, mas libertadora. Ninguém vai vir mudar a sua vida por você. O ponto de virada sempre começa no momento em que você decide parar de esperar e começa a agir. Hoje você pode estar cansado, perdido, sem direção, mas isso não significa que você não pode mudar. Significa apenas que você ainda não tomou uma decisão firme o suficiente. E esse vídeo pode ser exatamente o ponto de virada que você estava esperando. Mas só vai funcionar se você estiver realmente pronto para ouvir a verdade e agir a partir dela. Então, antes de continuar, faça isso agora. Inscreva-se no canal, deixe o like e comente. Eu estou pronto para mudar. Porque isso não é apenas um vídeo, é um convite para uma transformação real. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida, suas escolhas e o seu futuro. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela precisa decidir: continuar vivendo como sempre viveu ou assumir o controle do próprio destino. Esse momento não está no futuro. Não depende da próxima segunda-feira, do próximo mês ou do próximo ano. Ele acontece agora. Você acredita que o sucesso chega por acaso? Ou será que ele nasce no instante em que uma decisão verdadeira é tomada? A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir. Mas os vencedores descobrem uma verdade poderosa. A confiança surge depois da ação, nunca antes dela. O primeiro passo para enriquecer não começa quando o dinheiro aparece na conta. Ele começa quando sua mente deixa de aceitar a pobreza como uma condição permanente e passa a enxergar possibilidades onde antes existiam apenas limitações. Olhe para a sua vida por um instante. Quantos sonhos você adiou esperando o momento perfeito? Quantas oportunidades passaram porque o medo falou mais alto que sua coragem? A verdade é simples, mas transformadora. Quem espera pelas circunstâncias ideais continuará esperando para sempre. A riqueza nasce primeiro na mente, depois ela se manifesta na realidade. Você precisa compreender que seus pensamentos são sementes. Cada ideia cultivada diariamente cria uma direção para a sua vida. Pensamentos de medo produzem estagnação. Pensamentos de fé produzem movimento, e movimento cria oportunidades. Repita para si mesmo: eu decido mudar minha vida agora. Minha mente está preparada para prosperar. Meu futuro começa com as escolhas que faço neste instante. Nunca subestime o poder de uma única decisão. Uma escolha consciente pode mudar completamente os próximos anos da sua vida. O universo recompensa aqueles que assumem responsabilidade pela própria história. Você não controla tudo o que acontece ao seu redor, mas controla a maneira como responde aos desafios. E essa resposta determina seu destino. Hoje pode parecer apenas mais um dia comum. Mas e se este for exatamente o dia que você lembrará no futuro como o início da sua transformação? A mudança não começa quando você ganha dinheiro. Ela começa quando você decide se tornar a pessoa capaz de conquistá-lo. Naquela mesma noite, depois de encarar essas verdades, algo mudou dentro de você. Não foi um evento externo. Não foi alguém chegando para te salvar. Foi silencioso, quase imperceptível, mas real. Pela primeira vez, você começou a perceber que havia duas vozes competindo dentro da sua mente. Uma delas era antiga, familiar. A voz do medo. Ela dizia: você já tentou antes e não deu certo, porque agora seria diferente. A outra voz era mais fraca no início, quase um sussurro, mas carregava algo que você não sentia há muito tempo: possibilidade. Ela dizia:
E se desta vez for diferente porque você finalmente decidiu mudar? Você percebe que a vida de qualquer pessoa é definida pela voz que ela escolhe alimentar. Quantas vezes você já deixou o medo tomar decisões por você? Quantas oportunidades você abandonou não por incapacidade, mas por dúvida? A verdade começa a ficar mais clara agora. Ninguém te prendeu. Você apenas aprendeu a se limitar. E toda limitação pode ser desaprendida. Você se levanta, encara o espelho e faz uma pergunta que nunca havia feito com sinceridade. O que eu me tornaria se decidisse não desistir mais? O silêncio da resposta não é vazio. Ele é carregado de possibilidades. Porque pela primeira vez, você não está buscando desculpas. Está buscando direção. E nesse instante, uma nova consciência nasce dentro de você. Disciplina não é um talento. É uma escolha repetida. Fé não é apenas acreditar no que você vê. É continuar mesmo quando nada parece mudar. E ação não é um evento isolado, é um compromisso com quem você está se tornando. Você respira fundo e entende algo profundo. A mudança não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você decide não ser mais o mesmo. E naquela noite, algo dentro de você já não era mais. Naquela mesma noite, depois de encarar o espelho e ouvir o silêncio responder de volta, você percebe que não existe mais como voltar a ser quem era antes. Não porque o mundo mudou, mas porque algo dentro de você começou a se mover de forma irreversível. Você se senta na beira da cama, olhando para o chão, como se tentasse organizar pensamentos que nunca tinham sido organizados antes. E então surge outra verdade desconfortável. Talvez o problema nunca tenha sido falta de oportunidade. Talvez tenha sido falta de decisão. Essa ideia pesa, mas ao mesmo tempo liberta. Porque se o problema não é o mundo, então a solução também não depende do mundo. Depende de você. Você fecha os olhos por alguns segundos e começa a lembrar de todas as vezes em que desistiu no meio do caminho. O projeto que não terminou, a ideia que nunca virou ação, o sonho que foi adiado até virar silêncio. E cada lembrança não vem como condenação, mas como consciência. Você começa a enxergar um padrão. Sempre que o medo aumentava, sua ação diminuía. Sempre que a dúvida aparecia, sua disciplina desaparecia. Sempre que a vida ficava difícil, você recuava. E pela primeira vez, você não se julga por isso, você apenas observa, porque agora existe uma diferença essencial dentro de você: consciência. E consciência muda tudo. Você se levanta devagar e caminha até a janela. Lá fora, o mundo continua o mesmo. Pessoas dormem, carros passam ao longe, a vida segue como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de você, uma revolução silenciosa começou. E então surge a pergunta que parece atravessar sua mente como um golpe direto. Quantas versões de mim mesmo eu já enterrei por medo de tentar? A pergunta não exige resposta imediata. Ela exige honestidade. E honestidade dói, mas também cura. Você começa a entender que o maior inimigo nunca foi o fracasso. Foi a desistência antecipada. Foi abandonar antes mesmo de tentar com intensidade real. Foi aceitar uma vida menor do que a vida possível. Você respira fundo e algo muda. Não no mundo, mas na forma como você enxerga o mundo. A partir de agora, você começa a perceber que existem dois tipos de pessoas: as que reagem às circunstâncias e as que criam novas circunstâncias através das próprias decisões. E essa diferença não está no talento, não está na sorte, está na escolha diária de continuar mesmo quando nada parece estar funcionando. Você volta a sentar e dessa vez pega um papel. Sem pensar muito, você começa a escrever. Não planos perfeitos,
não metas grandiosas, mas algo mais simples e mais poderoso. O que você está disposto a mudar a partir de hoje? E conforme a caneta se move, algo inesperado acontece. As palavras começam a sair com mais clareza do que seus pensamentos. Vou parar de adiar. Vou agir mesmo sem motivação. Vou aprender todos os dias, mesmo que seja pouco. Vou continuar mesmo quando ninguém acreditar. Você para por um instante, olha para o papel e percebe algo importante. Pela primeira vez, você não está apenas pensando em mudar. Você está começando a se comprometer. E compromisso é o ponto onde a transformação real começa. Porque pensar não exige coragem, mas agir exige. E agora você está entrando no território da ação. O território onde a vida começa a responder de forma diferente. Mas junto com essa nova decisão, surge também um velho inimigo: a dúvida. Ela aparece sutilmente como uma sombra no canto da mente. E se você não conseguir? E se isso for só mais uma tentativa? Você sente o peso dessas perguntas. Mas dessa vez, algo é diferente. Você não responde com desistência. Você responde com outra pergunta. E se desta vez eu finalmente for até o fim? E essa simples inversão muda tudo. Porque você percebe que o medo sempre vai existir. A diferença é quem você se torna apesar dele. Você levanta novamente, dessa vez com mais firmeza, e começa a organizar pequenos passos, não grandes promessas, pequenas ações reais. Acordar mais cedo, estudar algo novo, eliminar distrações, fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. E enquanto escreve, uma verdade começa a se formar dentro de você. Disciplina não é algo que você sente, é algo que você constrói, dia após dia, decisão após decisão. Você olha novamente para o papel e percebe que aquela folha simples representa algo muito maior do que tarefas. Ela representa identidade, porque você não está mais apenas planejando o que fazer. Você está definindo quem você vai se tornar, e isso muda tudo. Já não existe mais apenas um você do futuro. Existe um você em construção, e essa construção começa agora, no presente, no invisível, no pequeno, no consistente. Você respira profundamente e, pela primeira vez, não sente apenas esperança, sente direção. E direção é mais poderosa que motivação, porque motivação passa, mas direção permanece. Antes de dormir, você olha mais uma vez para o papel e faz uma última pergunta para si mesmo. Se eu continuar nesse caminho, quem eu vou me tornar em um ano? A resposta não vem em palavras. Vem em sensação, uma sensação estranha, mas poderosa. A sensação de que algo dentro de você finalmente começou a se alinhar. E mesmo sem ver resultados ainda, você sabe, a transformação não está mais no campo da ideia, ela já começou. E desta vez, você não está apenas sonhando com uma vida diferente. Você está começando a construí-la. O dia seguinte não chegou com mudanças externas. O mundo continuava o mesmo. Mas você não. Pela primeira vez, acordar não parecia apenas um hábito automático. Havia algo diferente no silêncio da manhã. Um tipo de consciência que antes não existia. Você abre os olhos e por alguns segundos fica parado, sem pressa, sem distração. E uma pergunta surge quase naturalmente. Se hoje fosse o dia mais importante da minha vida, eu estaria vivendo como estou agora? Essa pergunta não vem para te motivar. Ela vem para te confrontar. Você se levanta. O celular vibra com notificações, distrações, conteúdos que não mudam nada na sua vida. E você percebe algo simples, mas profundo. A maioria das pessoas não perde a vida de uma vez. Elas a desperdiçam em pequenas escolhas diárias. Uma distração aqui, um adiamento ali. Uma desculpa hoje, outra amanhã. E sem perceber, anos desaparecem. Você encara o celular por alguns segundos e pela primeira vez não sente necessidade imediata de pegar. Você o deixa de lado.
Não por força, mas por decisão. E essa diferença muda tudo. Enquanto prepara o dia, você começa a perceber algo novo acontecendo dentro de você. Cada pequena escolha agora tem peso. Não porque alguém está te observando, mas porque você está se observando. E isso é mais poderoso do que qualquer julgamento externo. Você se lembra do papel escrito na noite anterior e decide reler. Vou parar de adiar. Vou agir mesmo sem motivação. Vou continuar mesmo quando ninguém acreditar. As palavras já não parecem promessas, agora parecem compromissos. E todo compromisso verdadeiro cobra algo em troca: consistência. Você sente um leve desconforto, porque agora não dá mais para viver no automático. Agora existe uma direção, e direção exige responsabilidade. Ao sair de casa, o mundo parece o mesmo de sempre. Pessoas correndo, distraídas, repetindo rotinas. Mas algo mudou na forma como você observa tudo. Você começa a perceber quantas pessoas estão vivendo sem consciência do próprio destino. Trabalhando, mas sem propósito. Sonhando, mas sem ação. Vivendo, mas sem direção. E uma pergunta surge com força: quantos estão realmente vivendo? E quantos estão apenas sobrevivendo? Essa pergunta não é confortável, porque ela também se aplica a você, ou pelo menos se aplicava, até ontem. Agora você está em outro ponto, ainda não chegou onde quer, mas já não está mais onde estava. E essa transição é o lugar mais desconfortável de todos, porque você ainda não é quem deseja ser, mas já não consegue mais aceitar quem era. Ao longo do dia, desafios pequenos aparecem. A vontade de voltar aos velhos hábitos, a distração fácil, a tentação de adiar pequenas tarefas. E cada vez que isso acontece, uma batalha silenciosa começa dentro de você. Não uma batalha visível, mas mental, entre o velho você e o novo você. O velho você diz: só hoje não faz diferença. O novo você responde: só hoje também pode mudar tudo. E você começa a entender algo essencial. A transformação não acontece em grandes eventos. Ela acontece em microdecisões invisíveis. Você escolhe levantar em vez de procrastinar. Você escolhe continuar em vez de parar. Você escolhe fazer em vez de esperar. E cada escolha é uma assinatura silenciosa no seu futuro. No fim do dia, você está cansado, mas não é o mesmo cansaço de antes. Não é vazio, é um cansaço de construção. Como se algo estivesse sendo moldado dentro de você, mesmo sem resultados visíveis ainda. Você se senta novamente à noite e percebe algo importante. Você não mudou sua vida ainda, mas já mudou sua direção. E direção, quando mantida, inevitavelmente se transforma em destino. Antes de dormir, você pensa: se eu continuar assim por 30 dias, o que vai acontecer comigo? E pela primeira vez, a pergunta não traz dúvida, traz expectativa, porque agora você sabe, o primeiro passo já foi dado, mas a verdadeira transformação está apenas começando. O quarto dia não trouxe nenhum tipo de espetáculo externo. Não houve sinais claros de mudança no ambiente, nem eventos dramáticos que pudessem ser apontados como prova de transformação. A vida continuava seguindo seu curso normal, quase indiferente ao que estava acontecendo dentro de você. E é exatamente assim que as mudanças reais começam, sem aplausos, sem testemunhas, sem confirmação imediata. Você acordou mais cedo do que o habitual, mas não porque estava motivado. A motivação não era mais o fator decisivo. O que te puxava da cama agora era algo diferente, mais silencioso e mais firme. Compromisso. Ainda havia resistência interna, ainda havia aquela parte de você que questionava se tudo aquilo fazia sentido, mas já não era ela quem comandava suas ações. Ao abrir os olhos, você percebeu que o maior conflito da sua vida não acontecia fora de você.
Não estava no trabalho, nas circunstâncias, nas dificuldades financeiras ou nas limitações do ambiente. O verdadeiro conflito acontecia dentro da sua própria mente. Era uma guerra invisível entre dois sistemas. O antigo padrão de pensamento, construído por anos de hábitos, crenças e justificativas, e uma nova consciência que estava tentando nascer, baseada em responsabilidade, disciplina e ação. Você se sentou na beira da cama e ficou alguns segundos em silêncio. Esse silêncio já não era vazio como antes. Ele começava a ganhar forma. Dentro dele surgiam pensamentos mais claros, quase como se sua mente estivesse reorganizando prioridades. A primeira constatação do dia veio de forma simples, mas impactante. Ninguém vai mudar sua vida por você. Essa frase não era nova. Você já tinha ouvido variações disso em algum momento da vida. Mas agora, ela não era apenas uma ideia. Ela estava se tornando uma realidade prática. Porque pela primeira vez, você começou a perceber que tudo o que você viveu até aqui foi resultado direto ou indireto das suas próprias escolhas, mesmo aquelas escolhas que pareciam pequenas ou irrelevantes. Você se levantou e foi até o espelho novamente, mas desta vez a sensação era diferente. Não havia mais apenas reflexão, havia confronto. Você não estava apenas olhando para o seu rosto, estava olhando para a soma de todas as suas decisões passadas. E isso trouxe um peso emocional difícil de ignorar. A mente tentou, por instinto, buscar justificativas, circunstâncias, falta de oportunidades, pessoas ao redor, tempo perdido, falta de apoio. Tudo isso apareceu como argumentos automáticos. Mas algo havia mudado. Agora você não aceitava mais essas respostas tão facilmente. Não porque elas deixaram de ser verdade em algum nível, mas porque você entendeu que elas não eram suficientes para mudar o futuro. E foi nesse ponto que surgiu uma pergunta mais profunda do que todas as outras. O que acontece comigo se eu continuar sendo exatamente quem eu sou hoje? Essa pergunta não trouxe conforto. Pelo contrário, ela trouxe responsabilidade. Porque agora você não estava mais analisando o passado, estava projetando consequências. Você começou a se arrumar para o dia, mas já não era mais apenas uma rotina automática. Cada gesto parecia ter um peso diferente. Escovar os dentes, vestir a roupa, organizar o que precisava ser feito. Tudo isso passou a carregar um nível maior de consciência. Não porque essas ações haviam se tornado extraordinárias, mas porque você começou a perceber que a vida é construída exatamente nesses detalhes invisíveis. Ao sair de casa, o mundo parecia o mesmo. As pessoas ainda estavam imersas em suas rotinas, caminhando rapidamente, olhando para telas, repetindo padrões, mas agora você observava tudo com outro tipo de percepção. Você começou a enxergar algo que antes passava despercebido. A maioria das pessoas não está consciente da própria direção. Elas trabalham, mas não questionam o propósito. Elas se movem, mas não sabem para onde estão indo. Elas ocupam o tempo, mas não constroem um futuro intencional. E essa observação não te colocava acima delas. Pelo contrário, ela te colocava dentro da mesma realidade, mas com um nível maior de responsabilidade sobre o que você faria com essa consciência. Durante o dia, pequenas situações começaram a testar essa nova versão de você. Situações simples, quase insignificantes, mas extremamente importantes para o processo de transformação. A vontade de adiar tarefas, a facilidade de distração, o impulso de escolher o caminho mais confortável. Tudo isso continuava existindo, como sempre existiu. A diferença é que agora havia uma nova resposta interna surgindo antes da ação automática. Antes você apenas reagia. Agora você começava a observar antes de reagir.
E esse pequeno espaço entre estímulo e resposta era onde tudo estava mudando. Em um momento específico do dia, você percebeu algo importante enquanto tentava realizar uma tarefa que vinha adiando há algum tempo. A mente tentou negociar. Disse que não era o melhor momento, que você poderia fazer depois, que hoje estava cansado, que amanhã seria melhor. E foi nesse instante que você entendeu uma verdade prática e desconfortável. A mente sempre vai tentar te proteger do desconforto imediato, mesmo que isso custe o seu futuro. Você parou por alguns segundos e, pela primeira vez, não discutiu com esses pensamentos. Você apenas reconheceu e agiu mesmo assim. Essa ação, aparentemente pequena, teve um impacto interno muito maior do que parecia, porque não foi sobre a tarefa em si, foi sobre a quebra de um padrão antigo. Um padrão que vinha sendo repetido há anos, sem questionamento. E cada vez que você quebrava um padrão antigo, algo novo começava a ser construído. Não de forma visível, mas estrutural, como se sua identidade estivesse sendo reconstruída camada por camada. No fim do dia, o cansaço estava presente, mas não era o mesmo tipo de cansaço de antes. Não havia sensação de vazio ou desperdício. Havia uma estranha sensação de construção interna. Como se mesmo sem resultados externos imediatos, algo sólido estivesse sendo formado dentro de você. Você se sentou novamente à noite e revisou mentalmente o dia, não como alguém que procura perfeição, mas como alguém que procura progresso. E percebeu algo fundamental. Você ainda não era disciplinado em todos os momentos, mas já não era mais completamente indisciplinado. Você ainda não era consistente o tempo todo, mas já não vivia mais completamente inconsistente. Você estava no meio. E esse meio é o território mais perigoso e mais importante de todos, porque é nele que a maioria das pessoas desiste, mas também é nele que os verdadeiros vencedores se constroem. Antes de dormir, uma nova pergunta surgiu. Se eu continuar vencendo pequenas batalhas todos os dias, será que em algum momento isso se transforma em uma nova vida? E pela primeira vez, a resposta não veio como dúvida, veio como direção, porque agora você não estava mais imaginando mudança. Você estava vivendo o processo dela, e o processo, uma vez iniciado, não pode ser ignorado. O quinto dia começou diferente dos anteriores, não por algo externo que tivesse acontecido, mas porque algo interno já não permitia mais o mesmo tipo de retorno ao antigo padrão. Você acordou e por alguns segundos ficou imóvel, olhando para o teto, como se estivesse tentando identificar qual versão de si mesmo iria assumir naquele momento. Essa pergunta já não era mais teórica. Ela tinha começado a se tornar prática. A cada novo dia, você percebia que não acordava apenas para viver. Você acordava para escolher quem seria. A mente ainda tentava, em alguns momentos, trazer de volta a versão antiga de você. Aquela versão que negociava consigo mesma o tempo todo, que encontrava justificativas para adiar, que transformava desconforto em desculpa e que confundia esperança com ação. Essa versão não desaparece de um dia para o outro. Ela resiste, ela insiste. Ela tenta recuperar espaço, porque ela foi construída ao longo de anos de repetição, mas algo importante já havia mudado. Você começou a perceber essa voz com clareza. Antes, ela era você. Agora, ela era apenas um padrão. E isso muda tudo. Você se levanta da cama e percebe que o ambiente ao seu redor não mudou, mas sua percepção sim. O mesmo quarto, os mesmos objetos, a mesma rotina. Mas a forma como você interage com tudo isso já não é automática como antes. Existe uma espécie de consciência nova, ainda em formação, mas já ativa, e essa consciência começa a interferir diretamente nas suas decisões mais simples.
Ao pegar o celular, por exemplo, você percebe o impulso imediato de abrir distrações. Mas agora há um intervalo, um pequeno espaço entre o impulso e a ação. E nesse espaço, algo novo acontece. Você questiona: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero construir? Essa pergunta não é mais filosófica. Ela se torna operacional. Ela começa a filtrar decisões. Você percebe que a transformação não está acontecendo em grandes eventos, mas em microescolhas repetidas. E cada microescolha tem um efeito acumulativo. É como se sua identidade estivesse sendo recalculada em tempo real, com base em cada decisão que você toma. Ao sair de casa, o mundo continua o mesmo. Pessoas apressadas, rotinas repetidas, rostos cansados, conversas superficiais, objetivos difusos. Mas agora existe uma diferença fundamental na forma como você observa tudo isso. Você não apenas vê o comportamento das pessoas, você começa a perceber padrões. Você começa a notar como a maioria vive em reação ao ambiente, não em criação consciente da própria realidade. Como muitos acordam já derrotados pelo cansaço mental antes mesmo de começarem o dia. Como outros passam horas ocupados, mas sem direção clara. E como poucos parecem realmente conscientes do caminho que estão construindo. Isso não te coloca acima de ninguém. Pelo contrário, isso te coloca diante de um espelho maior. Porque em algum momento recente da sua vida, você também estava exatamente nesse mesmo padrão. A diferença agora é que você começou a enxergar. E enxergar, uma vez que acontece, não pode ser desfeito. Durante o dia, as tentações continuam. A procrastinação aparece disfarçada de descanso. A distração aparece disfarçada de pausa. A dúvida aparece disfarçada de prudência. E a mente tenta, o tempo todo, te convencer de que você pode começar depois, de que não há urgência, de que ainda há tempo suficiente. Mas existe uma nova força interna começando a responder a isso. Não uma força explosiva, mas uma força consistente, a força da decisão repetida. Você percebe que não precisa vencer o dia inteiro, precisa vencer o próximo momento, depois o próximo, depois o próximo. E é assim que a disciplina começa a nascer, não como uma explosão de motivação, mas como uma sequência de pequenas resistências silenciosas. Em um momento do dia, você se vê diante de uma tarefa que antes teria sido facilmente adiada. A mente automaticamente inicia o processo de negociação interna. Não agora, mais tarde, quando estiver com mais energia. Hoje não é um bom dia, mas agora você já reconhece esse padrão. E reconhecer o padrão muda o resultado. Você não entra mais na conversa com a procrastinação. Você não tenta mais justificar ou discutir com ela. Você apenas observa e age. E essa ação simples, quase invisível para o mundo externo, representa uma ruptura interna profunda. Porque pela primeira vez, você não está obedecendo ao impulso. Você está obedecendo à direção. E direção, diferente de impulso, não depende de emoção. Depende de identidade. No meio do dia, você percebe algo que antes passava despercebido. O nível de energia emocional das pessoas ao seu redor influencia diretamente o comportamento delas. Conversas negativas geram mais negatividade. Ambientes desorganizados geram mais desorganização. Estímulos superficiais geram decisões superficiais. E você começa a entender algo essencial. O ambiente não apenas influencia você, ele molda você, a menos que você escolha conscientemente o contrário. Essa percepção começa a te levar a outro nível de responsabilidade. Porque agora não é mais apenas sobre o que você faz, é também sobre o que você permite entrar na sua mente. Isso inclui informações, conversas, hábitos, distrações e até mesmo pessoas. Você começa a perceber que o controle da própria vida não é apenas sobre ação. É também sobre filtro. E filtro exige consciência.
No final do dia, o cansaço aparece novamente, mas de forma diferente. Não é mais o cansaço da confusão mental. Não é mais o cansaço da dispersão. É um cansaço mais profundo, mais organizado, quase estruturado. Como se o seu dia tivesse sido vivido com mais intenção, mesmo que ainda imperfeitamente. Você se senta e revisa o dia e percebe algo fundamental. Você ainda não se tornou a versão ideal de si mesmo, mas já não é mais a versão anterior. E esse intervalo entre quem você era e quem você está se tornando é exatamente onde a transformação acontece. Não no destino, mas no processo. Antes de dormir, uma reflexão mais madura surge dentro de você. E se a vida que eu quero não estiver distante, mas apenas bloqueada pela versão antiga de mim mesmo? Essa pergunta não gera ansiedade. Ela gera clareza, porque agora você começa a entender que o problema nunca foi a ausência de oportunidades. Foi a presença de padrões antigos repetidos por tempo demais. E quebrar padrões não é um evento, é uma prática diária. Você fecha os olhos e, pela primeira vez, não pensa apenas em mudar. Você começa a sentir que já está mudando, mesmo que lentamente, mesmo que silenciosamente, mesmo que ainda imperfeito. E isso é o ponto onde a transformação deixa de ser uma ideia e começa a se tornar identidade. O sexto dia não trouxe nenhuma sensação de euforia. Não havia entusiasmo exagerado, nem aquela energia emocional que muitas pessoas confundem com transformação. Pelo contrário, o que existia agora era algo muito mais raro e muito mais valioso: estabilidade interna. Você acordou e percebeu imediatamente que a mente já não estava mais no mesmo nível de resistência de antes. Ainda havia pensamentos tentando te puxar para o antigo padrão. Ainda havia aquele impulso automático de buscar conforto imediato, distração fácil e adiamento silencioso. Mas eles já não tinham o mesmo poder de comando. Algo havia mudado na hierarquia interna das suas decisões. Antes, o impulso vinha primeiro e a consciência vinha depois. Muitas vezes, tarde demais. Agora, começava a surgir um pequeno intervalo entre o impulso e a ação. Esse intervalo, quase imperceptível, estava se tornando o espaço mais importante da sua vida. É nesse espaço que a disciplina nasce. Você se levanta e, pela primeira vez, não negocia consigo mesmo para começar o dia. Não há debate interno longo, não há justificativas elaboradas, não há construção de desculpas sofisticadas. Existe apenas uma direção simples: agir. E isso não acontece porque o medo desapareceu. Ele ainda está presente. Não desaparece tão facilmente quanto as pessoas imaginam. O que mudou não foi a ausência do medo, mas a sua relação com ele. Antes, o medo era um sinal de parada. Agora, começa a se tornar apenas um sinal de atenção. Você percebe algo fundamental. Pessoas comuns esperam não sentir medo para agir. Pessoas em transformação aprendem a agir apesar do medo. Essa diferença parece pequena, mas define completamente o resultado de uma vida. Ao longo da manhã, você percebe o impacto silencioso das pequenas decisões acumuladas nos últimos dias. Não há transformação visível para o mundo externo, mas internamente existe uma reorganização em andamento. Você começa a pensar de forma mais estruturada. Começa a questionar menos e executar mais. Começa a sentir menos necessidade de validação e mais necessidade de progresso. E isso não vem de motivação, vem de repetição. Você começa a entender algo que muda completamente sua visão sobre sucesso. Motivação é instável, mas identidade é consistente. Motivação varia com o humor, com o ambiente, com o cansaço. Identidade, por outro lado, é construída pelo que você repete quando ninguém está olhando. Durante o dia, uma situação simples se torna um teste real dessa nova fase.
Uma tarefa que antes você adiaria sem pensar, aparece na sua frente. Nada extraordinário. Algo comum, cotidiano, fácil de ignorar. Em outro momento da sua vida, isso seria automaticamente empurrado para depois, seria racionalizado, seria minimizado, seria esquecido até virar urgência. Mas agora, algo diferente acontece. Você percebe a resistência interna surgindo, como sempre surgiu. A mente tenta negociar, tenta adiar, tenta suavizar o impacto da decisão. Mas dessa vez, você não entra no diálogo interno. Você apenas reconhece o padrão e age, sem discussão, sem emoção excessiva, sem esperar sentir vontade. E é nesse tipo de ação que a transformação real começa a se consolidar. Não é o grande gesto, é o pequeno ato repetido contra o padrão antigo. Depois disso, algo curioso acontece. Não há explosão de felicidade, não há sensação de vitória cinematográfica. O que surge é algo muito mais discreto, mas mais poderoso, a sensação de integridade interna, a sensação de que o que você pensa e o que você faz estão começando a se alinhar. E isso é raro. A maioria das pessoas vive em desalinhamento constante entre intenção e ação. Elas querem uma coisa, mas fazem outra. Pensam de um jeito, agem de outro. Prometem para si mesmas mudanças que nunca se concretizam. E é nesse desalinhamento contínuo que a frustração nasce. Mas você começa a experimentar o oposto disso, mesmo que em pequenos fragmentos. Ao longo da tarde, você percebe algo ainda mais profundo. O ambiente ao seu redor não mudou, mas a forma como ele te afeta começou a mudar. Situações que antes te tirariam do foco, agora não têm o mesmo impacto. Conversas superficiais já não te prendem da mesma forma. Distrações continuam existindo, mas começam a perder parte do poder emocional sobre você. Isso não significa isolamento do mundo. Significa a seleção consciente do que merece sua atenção. E atenção, você começa a perceber, é a moeda mais valiosa da sua vida. O que você presta atenção se torna o que você constrói. No fim do dia, o cansaço aparece novamente, mas com uma qualidade diferente. É um cansaço produtivo, não disperso. Um cansaço que vem da ação, não da confusão. Um cansaço que não pesa como culpa, mas como progresso. Você se senta e revisa mentalmente o dia e percebe algo importante. Você não foi perfeito. Ainda houve momentos de hesitação, ainda houve pequenos atrasos mentais, ainda houve resistência interna. Mas mesmo assim, você avançou, e isso muda tudo. Porque agora o critério não é perfeição, é direção. Antes de dormir, uma reflexão surge com mais força do que antes. Se eu consigo agir assim em dias comuns, o que acontece quando isso se tornar minha natureza? E pela primeira vez, a resposta não parece distante. Parece inevitável, porque você começa a perceber que não está mais tentando mudar. Você está mudando sem perceber completamente o processo. E essa é a fase mais silenciosa da transformação, onde o velho já não controla. E o novo ainda está se formando, mas a direção já foi definida. O 7º dia começa com um tipo diferente de silêncio interno. Não é mais o silêncio da dúvida constante, nem o silêncio da confusão mental que você sentia no início desse processo. É um silêncio mais firme, mais pesado, quase como se algo dentro de você estivesse observando tudo com mais atenção do que antes. Você acorda e percebe algo simples, mas importante. O antigo padrão ainda existe, mas já não domina da mesma forma. Ele ainda tenta aparecer, ainda tenta sugerir caminhos fáceis, ainda tenta oferecer atalhos emocionais para evitar esforço. Mas agora ele não é mais soberano. Ele é apenas uma voz entre outras. E isso muda completamente a dinâmica interna da sua vida. Ao levantar da cama, você não sente aquela necessidade imediata de buscar distração. O impulso ainda existe, mas perdeu força. E pela primeira vez,
Você não interpreta isso como motivação. Você começa a entender que não se trata de sentir vontade. Se trata de ter clareza, e clareza, diferente da motivação, não depende de emoção. Ela depende de consciência repetida. Você começa o dia com uma sensação estranha, quase desconfortável para quem nunca experimentou progresso real. A sensação de responsabilidade crescente. Porque agora você sabe que cada dia em que você avança, mesmo que pouco, te afasta de uma versão antiga de si mesmo. E isso tem um preço. O preço da mudança não é apenas esforço físico ou mental. É também o abandono gradual da sua antiga identidade. E isso, muitas vezes, é mais difícil do que parece. Porque mesmo uma vida limitada pode ser confortável quando é familiar. Você começa a perceber que crescer não significa apenas ganhar algo novo. Significa também perder algo antigo. E o que você perde nem sempre é fácil de deixar para trás. Você perde justificativas, perde desculpas convenientes, perde a possibilidade de continuar sendo a mesma pessoa sem questionamento. Isso gera desconforto. Durante a manhã, pequenas situações começam a testar essa nova fase da sua consciência. A mente ainda tenta buscar caminhos mais fáceis, ainda tenta reduzir o esforço, ainda tenta convencer você de que não há problema em deixar para depois. Mas agora, você já não responde automaticamente. Você observa e age. E cada ação feita sem negociação interna começa a construir algo invisível, mas extremamente poderoso: consistência. Você começa a entender que consistência não é intensidade. Consistência é repetição sem depender de emoção. E essa descoberta muda completamente a forma como você enxerga progresso. No meio do dia, algo diferente acontece dentro de você. Uma espécie de clareza mais profunda começa a surgir. Você percebe que não está mais apenas tentando mudar hábitos isolados. Você está, na verdade, tentando reconstruir sua identidade. E identidade não muda com decisões únicas. Muda com repetição contínua. Você começa a se fazer perguntas que antes não faziam parte da sua rotina mental. Que tipo de pessoa eu estou me tornando com as escolhas que faço hoje? Se alguém observasse minha vida sem eu saber, qual conclusão teria sobre mim? Essas perguntas não são superficiais. Elas começam a moldar sua percepção sobre responsabilidade pessoal. E responsabilidade, quando assumida de verdade, elimina a necessidade de desculpas. Ao longo da tarde, você percebe algo que antes passava despercebido. O esforço mental de resistir ao antigo padrão diminui um pouco. Não porque ele desapareceu, mas porque sua frequência começou a mudar. É como se o novo padrão estivesse ocupando mais espaço interno, deixando menos margem para o antigo operar com facilidade. Mas junto com isso, surge também um novo desafio. A sensação de que ninguém está vendo o que você está fazendo. Não há aplausos, não há reconhecimento imediato, não há validação externa. E isso testa profundamente sua disciplina, porque agora você não está mais agindo por motivação externa. Você está agindo por construção interna. E construção interna é solitária no início. Você percebe que muitas pessoas desistem exatamente nessa fase. Não porque não conseguem mudar, mas porque não suportam o silêncio do progresso invisível. Elas querem sinais rápidos, querem validação imediata, querem confirmação de que estão no caminho certo. Mas transformação real não funciona assim. Ela acontece primeiro no invisível, depois no visível. No fim do dia você sente o peso do cansaço novamente, mas ele não é mais confuso, não é mais emocionalmente caótico. É um cansaço estruturado, um cansaço que vem da ação consciente, não da dispersão. Você se senta e revisa o dia.
e percebe algo fundamental. Você não teve um dia perfeito. Ainda houve momentos de hesitação, ainda houve instantes de dúvida. Ainda houve pequenas tentativas da mente de puxar você para o automático. Mas apesar disso, você não voltou completamente ao antigo padrão. E isso é progresso real. Antes de dormir, uma reflexão mais profunda surge dentro de você. O que está acontecendo comigo não parece mudança temporária, parece reorganização definitiva. E essa ideia não te assusta, ela te confronta. Porque se isso for verdade, então não existe mais retorno simples ao que você era antes. Existe apenas continuidade. E continuidade, quando mantida, se torna destino. Você fecha os olhos com uma sensação diferente, não de certeza absoluta, mas de direção irreversível. E pela primeira vez, você entende algo sem precisar de explicação. Você não está tentando mudar sua vida. Você já começou a mudar quem você é. O 8º dia não chega como uma revolução. Ele chega como continuidade. E isso é o que mais assusta quando a transformação começa a ficar real. Não existe mais começo e recomeço. Existe processo. Existe repetição. Existe um fluxo que já não depende de empolgação para continuar. Você acorda e percebe isso quase imediatamente. A mente ainda tenta, em alguns instantes, puxar você de volta para o antigo padrão, mas já não existe a mesma abertura interna de antes. O velho comportamento ainda tenta se manifestar, mas agora encontra resistência automática. Não uma resistência emocional exagerada, mas uma resistência natural, quase silenciosa, como se seu sistema interno tivesse começado a rejeitar certos padrões. E isso não acontece de forma dramática, acontece de forma sutil. Você levanta e percebe que não está mais negociando tanto com o dia. Antes, cada decisão exigia um debate interno. Agora, muitas decisões começam a ser tomadas antes mesmo do pensamento se alongar. Isso não significa perfeição, mas significa reorganização. Algo dentro de você começou a assumir liderança. Ao olhar para o ambiente ao seu redor, tudo parece igual. O mundo externo não mudou, mas o modo como você se relaciona com ele mudou profundamente. O celular continua lá, as distrações continuam disponíveis, as facilidades continuam acessíveis, mas a sua resposta a elas já não é automática como antes. Você começa a perceber uma verdade importante. O problema nunca foi a existência das distrações. O problema era a ausência de direção interna. E quando direção interna se fortalece, o externo perde parte do controle. Durante a manhã, você percebe que está mais atento aos próprios pensamentos. Antes, eles apenas aconteciam e você seguia. Agora, você começa a observá-los. E esse simples ato de observação muda completamente a relação que você tem com sua própria mente. Pensamentos não são mais comandos automáticos. Eles começam a ser vistos como sugestões, e isso muda tudo. Você começa a perceber quantas ideias surgem ao longo do dia sem fundamento real, quantas justificativas aparecem disfarçadas de lógica, quantas pequenas histórias internas tentam te convencer a voltar ao conforto antigo. Mas agora existe um espaço entre pensamento e ação, e nesse espaço você escolhe. Ao longo do dia, uma sensação curiosa começa a aparecer, a sensação de que você está se tornando mais seletivo, não apenas com o que faz, mas com o que aceita mentalmente. Isso não é arrogância, é clareza. Você começa a entender que nem todo pensamento merece ser seguido, nem toda emoção merece ser obedecida, nem toda vontade merece ser atendida. E isso representa um marco importante no seu processo. Porque pela primeira vez, você não está sendo conduzido pela mente. Você está começando a conduzir a mente. Em um determinado momento do dia, você se depara com uma tarefa que antes teria sido facilmente ignorada ou adiada.
O padrão antigo aparece como sempre apareceu. Sugestão de conforto imediato, promessa de depois eu faço, sensação de que não há urgência. Mas agora, algo diferente acontece. Você não entra na discussão. Você reconhece o padrão e age, sem negociação, sem justificativa, sem emoção excessiva. E é nesse tipo de ação simples que a transformação real começa a se consolidar de forma irreversível. Não porque a tarefa é importante, mas porque a identidade está sendo reforçada. Você começa a entender algo fundamental. Cada ação que você toma, sem negociar com o antigo padrão, é uma declaração silenciosa de quem você está se tornando. E essas declarações, repetidas ao longo do tempo, constroem identidade. No meio do dia, você percebe que já não se sente tão dependente de validação externa. O reconhecimento ainda pode ser agradável, mas já não é necessário para sustentar suas decisões. Isso é novo. E ao mesmo tempo desconfortável, porque você começa a caminhar por uma estrada onde menos pessoas vão ver seus passos. E isso exige maturidade, porque crescer de verdade muitas vezes significa ficar invisível por um tempo. No fim da tarde, você percebe outro efeito importante. A energia mental já não está sendo desperdiçada em conflitos internos constantes. Antes, grande parte do seu esforço era gasto discutindo consigo mesmo. Agora, essa energia começa a ser redirecionada para a execução. Isso cria uma sensação de eficiência interna que você nunca tinha experimentado por muito tempo antes. Você não está mais tão preso em pensar sobre fazer. Você está começando a fazer. No fim do dia, você sente cansaço, mas um tipo de cansaço diferente. Um cansaço limpo, um cansaço que não vem da confusão, mas da construção. Você percebe que os dias não estão mais sendo desperdiçados em ciclos repetitivos de intenção sem ação. Existe progresso, mesmo que pequeno, mesmo que invisível para o mundo. Você se senta à noite e revisa o dia com mais maturidade do que antes. Já não há tanta cobrança emocional, nem expectativa exagerada. Existe análise, existe consciência, existe continuidade. E então surge uma percepção mais profunda. O velho você ainda existe, mas já não tem o mesmo espaço. Ele ainda fala, mas já não lidera. Ele ainda tenta sugerir caminhos, mas já não decide o caminho. E essa mudança, silenciosa e constante, começa a indicar algo importante. A transição não está mais em andamento. Ela já está acontecendo. E agora, o que resta não é começar de novo, é continuar. O 9º dia não chega com novidades externas, mas chega com uma sensação interna que já não pode ser ignorada. O antigo você ainda existe, porém, já não é mais o ponto de partida automático das suas decisões. Existe uma diferença sutil, mas profunda, entre lembrar quem você era e voltar a ser quem você era. E essa diferença começa a definir tudo. Você acorda e percebe algo estranho. A mente ainda tenta reproduzir os velhos padrões, mas já não encontra o mesmo terreno fértil de antes. É como se certos pensamentos já não encontrassem apoio interno suficiente para se sustentarem. Eles aparecem, mas perdem força no meio do caminho. Isso não acontece porque você os combate diretamente, mas porque outra estrutura interna começou a ocupar espaço. Você se levanta e, por alguns segundos, observa o ambiente sem reação imediata. Antes, o primeiro impulso do dia era quase sempre automático. Celular, distração, fuga mental, adiamento simbólico da vida. Agora, existe um intervalo. E nesse intervalo, uma escolha. E você começa a perceber algo fundamental. A sua vida não está mudando porque o mundo mudou. Ela está mudando porque suas respostas ao mundo estão mudando. Ao longo da manhã, você percebe que o esforço interno diminuiu.
Não porque a disciplina ficou fácil, mas porque a resistência interna está menor. O antigo padrão ainda existe, mas já não domina a conversa interna. Ele não desapareceu, apenas perdeu autoridade. E isso é um ponto crítico da transformação. O velho eu não some, ele perde poder. Você começa a notar que muitas das decisões do dia não exigem mais longas batalhas internas. Há menos negociação, menos debate, menos justificativas mentais. E isso libera uma energia mental que antes era consumida pelo conflito interno constante. Agora essa energia começa a ser usada para a ação. Durante o dia, você percebe uma mudança ainda mais profunda. O que antes parecia difícil começa a parecer apenas necessário. E o que antes parecia impossível começa a parecer apenas distante, mas alcançável. Não houve mudança na realidade externa. Houve mudança na forma como você interpreta essa realidade. E interpretação muda comportamento. Você se depara com pequenas situações que antes seriam suficientes para te tirar do foco. Uma distração rápida, uma vontade de procrastinar, uma ideia de deixar para depois. Mas agora essas situações já não têm o mesmo impacto emocional. Elas ainda surgem, mas já não comandam. E isso cria um tipo de estabilidade interna que antes não existia. No meio do dia, você percebe algo importante. A identidade antiga ainda tenta se manifestar em momentos de cansaço. Não em momentos de força, em momentos de vulnerabilidade. É quando você está cansado, distraído ou menos consciente que o velho padrão tenta recuperar espaço. E isso revela uma verdade profunda. A transformação não é testada quando você está motivado. Ela é testada quando você está fraco. E é exatamente nesses momentos que você começa a perceber a diferença entre quem você era e quem você está se tornando. Antes, o cansaço era desculpa para parar. Agora, o cansaço começa a ser apenas uma condição a ser administrada. Antes, o desconforto definia sua decisão. Agora, ele apenas acompanha a decisão. E essa inversão é fundamental. Você começa a entender que disciplina não é ausência de dificuldade, é continuidade apesar da dificuldade. No fim da tarde, algo novo começa a emergir dentro de você, uma sensação de confiança silenciosa. Não é euforia, não é empolgação, não é sensação de invencibilidade. É algo mais sólido, mais discreto, mais maduro, uma espécie de confiança construída não no que você pensa sobre si mesmo, mas no que você vem provando para si mesmo diariamente. Você começa a confiar não na intenção, mas na execução. E isso muda completamente sua identidade. Ao revisar o dia, você percebe que não houve perfeição. Ainda existiram momentos de hesitação. Ainda existiram pequenos desvios mentais. Ainda existiram instantes em que o antigo padrão tentou puxar você de volta. Mas houve uma diferença decisiva. Você não retornou completamente a ele. E isso é o ponto de ruptura silencioso. Porque a transformação não acontece quando o velho desaparece. Ela acontece quando ele deixa de ser dominante. Antes de dormir, uma reflexão mais profunda surge dentro de você. Se eu já não sou quem eu era, então quem exatamente eu estou me tornando? E essa pergunta não traz confusão, ela traz consciência. Porque agora você entende algo que antes era apenas teórico. Você não está tentando mudar sua vida, você está atravessando a mudança. E atravessar não permite retorno fácil, só permite continuidade. O 10º dia não chega como um final, ele chega como um espelho. Um espelho mais claro, mais direto, mais difícil de evitar. Não há mais a sensação de estar começando algo. Também não há mais a ilusão de que isso é apenas uma fase passageira. O que existe agora é continuidade. E continuidade, quando sustentada por tempo suficiente, começa a se parecer com identidade.
Você acorda e algo imediatamente se destaca. O antigo padrão ainda aparece, mas já não é mais automático. Ele não desapareceu, ele apenas perdeu naturalidade. Antes, ele era o caminho padrão da sua mente. Agora, ele parece uma opção entre outras e não a principal. E isso muda tudo. Porque quando o antigo padrão deixa de ser automático, você deixa de ser escravo dele. Você fica alguns segundos em silêncio ao acordar. Não há pressa, não há fuga imediata para distração. Existe uma espécie de presença que começa a se tornar familiar. E essa presença, embora simples, é poderosa. Você está começando a viver com consciência das próprias escolhas. Ao se levantar, você percebe algo importante. Não há mais aquela sensação constante de conflito interno que existia nos primeiros dias. O diálogo interno ainda existe, mas ele já não tem a mesma intensidade caótica. É como se a mente tivesse começado a aceitar uma nova liderança. Não porque foi convencida, mas porque foi treinada. Você começa a se mover pelo dia com uma percepção diferente. As mesmas tarefas, os mesmos desafios, as mesmas responsabilidades continuam presentes. Mas a forma como você se posiciona diante delas mudou. Antes, você reagia ao que surgia. Agora, você responde ao que surge. E essa diferença entre reagir e responder é uma das mudanças mais importantes de toda a sua jornada. Reação é automática. Resposta é consciente. Durante a manhã, você percebe algo que antes passava despercebido. O tempo parece mais organizado, não porque o dia ficou mais fácil, mas porque sua mente deixou de desperdiçar energia em conflitos internos constantes. Antes, uma parte de você queria agir, enquanto outra parte negociava para não agir. Agora, essa divisão começa a diminuir. Existe mais unidade, e unidade gera clareza. Você começa a perceber que muitas das coisas que antes pareciam grandes obstáculos eram, na verdade, pequenas resistências mentais repetidas ao longo do tempo. E quando essas resistências começam a enfraquecer, o mundo externo não muda imediatamente, mas sua capacidade de atravessá-lo muda profundamente. No meio do dia, uma sensação nova aparece. Responsabilidade sem peso emocional excessivo. Antes, responsabilidade parecia pressão. Agora, começa a aparecer direção. Não há mais aquele sentimento de estar sendo forçado a mudar. Existe a percepção de que você está escolhendo mudar continuamente. E isso altera completamente sua relação com disciplina. Disciplina deixa de ser sofrimento e começa a ser estrutura. Durante o dia, você se depara com momentos que, no passado recente, seriam suficientes para interromper seu progresso. Pequenas distrações, pequenas justificativas internas, pequenas tentações de voltar ao conforto antigo. Mas agora algo diferente acontece. Você reconhece o padrão mais rápido, e isso reduz o poder dele, porque o que antes te dominava no automático, agora precisa de mais tempo para te influenciar. E nesse tempo, você já não está mais vulnerável da mesma forma. No fim da tarde, você percebe algo mais profundo. O antigo eu não está lutando com a mesma intensidade. Não porque desapareceu, mas porque perdeu espaço interno. Ele ainda existe como memória, como hábito antigo, como resquício de identidade, mas já não é mais o centro da sua decisão. E isso é irreversível em termos práticos. Porque uma vez que você experimenta agir com consciência repetida, voltar ao automático completo já não é mais confortável. No fim do dia, você se senta e revisa tudo com uma sensação diferente dos dias anteriores. Não há mais aquela urgência de transformação. Não há mais aquela ansiedade de preciso mudar minha vida. Isso começa a ser substituído por uma compreensão mais profunda. Você já está mudando sua vida através do que repete diariamente. E isso traz uma clareza silenciosa.
Você percebe que não houve um grande evento que mudou tudo. Não houve um momento mágico. Não houve uma virada externa dramática. Houve repetição, houve escolha, houve continuidade. E é exatamente isso que constrói destinos. Antes de dormir, você faz uma pergunta que encerra um ciclo mental antigo. Se eu conseguir mudar em 10 dias, o que acontece em 30, em 90, em 1 ano? Mas agora essa pergunta não vem mais como sonho distante. Ela vem como consequência lógica. Porque você não está mais imaginando transformação. Você está vivendo a prova dela. E a última consciência que surge antes do sono não é empolgação. É entendimento. Você não está tentando mudar. Você já começou a se tornar alguém diferente. E dessa vez, não existe retorno automático. E se tudo o que você ouviu até aqui não for apenas uma história, mas um espelho da sua própria vida? Porque, no fundo, a transformação nunca começa fora. Ela começa exatamente aí dentro, no momento em que você decide parar de negociar com os seus sonhos e começa a agir com consciência, disciplina e verdade. Você não precisa de um novo dia. Você precisa de uma nova decisão dentro do dia de hoje. Não espere sentir motivação. Não espere as condições perfeitas. Não espere alguém vir te salvar da vida que você está vivendo agora. A mudança sempre esteve nas suas mãos. Cada capítulo dessa jornada mostrou uma verdade simples, mas poderosa. Você se torna aquilo que repete. Seus hábitos constroem sua identidade, e sua identidade constrói o seu destino. Então a pergunta não é mais o que você quer mudar na sua vida. A pergunta é quem você está se tornando com as escolhas que faz agora. Se isso tocou você de alguma forma, não ignore esse momento. Inscreva-se no canal, deixe o like e comente. Eu vou mudar minha vida hoje. Porque declarar isso não é apenas um comentário, é um compromisso. E lembre-se, o seu futuro não começa amanhã. Ele começa no exato momento em que você decide não ser mais a mesma pessoa de ontem. Você não está atrasado. Você está no ponto exato onde a mudança começa.